Português Luís de Moura, ele embarcou em Belém com as suas caravelas, uma viagem além. Aonde tem São Miguel, eles passaram também. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Ourém. Subiram no rio Guamá, desembarcaram em Ourém. Assim nasceu Ourém. Belém acabava de ser descoberta por Francisco Caldeira Castelo Branco, que aportou com suas embarcações na hoje conhecida Baía de Guajará, na data de 12 de janeiro de 1616. Compondo sua tripulação estava o futuro grande desbravador da Amazônia, Pedro Teixeira, o qual foi encarregado de levar a Boa Nova à capital do estado, na época sediada em São Luís do Maranhão. Receoso de fazer o percurso pela costa do norte do Brasil, infestada de invasores, Teixeira decidiu arriscar um trajeto pelo interior, seguindo o rio acima naquele barrento rio que mais tarde veio chamar-se Rio Guamá. Suas embarcações desatracaram de Belém, ainda sem nome, em 7 de março do mesmo ano, enfrentando os desafios da invernada paraense. Contra a corrente, ultrapassou trechos inóspitos, conseguindo transpor a primeira cachoeira, mas rendendo-se à segunda, exatamente no local onde veio nascer nossa cidade. Por terra e depois de contar com a ajuda de índios, por trilhas no meio da mata, o navegador conseguiu chegar a São Luís com a sua mensagem. Na metade desse século XVII, esteve em nossas terras o missionário jesuíta Padre Antônio Vieira, cujas missões foram marcadas pela defesa dos índios. Em 1727, Luís de Moura inaugura sua Casa Forte, a primeira residência propriamente dita de Ourém. Em 11 de outubro de 1753, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do Marquês de Pombal, cria e denomina o grande município do Rio Guamá, que recebe o nome de Ourém, repetindo aqui o nome de uma vila portuguesa, ocasião em que ajuntou à Casa Forte 150 índios, número de sua primeira população, que ocupou as primeiras ruas traçadas em nossa cidade, obedecendo às ordens do governador com paralelismo e perpendicularidade entre si. Foi neste ano que se instalou a primeira escola nas margens do Alto Guamá. No ano seguinte, 1754, foi criada pelo Dom Frei Miguel de Bulhões e Souza a freguesia do Divino Espírito Santo. Neste mesmo ano, chegaram de Portugal várias famílias de ilhéus da região de Açores, dando início à miscigenação racial do europeu com os silvícolas. Neste ano, foi concluída a estrada de Bragança ao Rio Guamá. Em 29 de maio de 1762, sob o governo de Manuel Bernardo de Melo e Castro, foi instalado o município com a presença do ouvidor-geral, Dr. Feliciano Ramos Nobre Mourão, que no mesmo ato criou os limites do município de Ourém. Esta é a data que nosso município comemora oficialmente o seu aniversário. Por que o nome Ourém? O nome do nosso município e cidade provém da cidade homônima lá de Portugal e não tem nenhuma relação com aquela brincadeira popular de que um dos tripulantes das embarcações de Luís de Moura, após ver pedras reluzentes em nossa cachoeira, teria bradado: "Ei, capitão, aqui tem ouro!" E o capitão teria respondido: "Ouro, hein?" Na verdade, uma princesa moura chamada Fátima fora capturada pelo traga-mouros Gonçalo Hermigues, homem de confiança do rei Dom Afonso Henrique. Apaixonado pela fada, o galã trovador pediu permissão ao rei para desposá-la. Dom Afonso autorizou o casamento na condição de que a princesa se tornasse cristã, e esta recebeu o nome cristão de Oureana, e em volta de seu castelo formou-se a cidade de Ourém de Portugal, numa referência à outrora princesa Moura. Vale ressaltar que a cidade de Fátima também é referência ao antigo nome da Mourinha e ainda hoje é subdivisão do concelho de Ourém, tendo crescido bastante por conta das peregrinações relacionadas às aparições de Nossa Senhora.
O rio Guamá e sua segunda cachoeira são os principais acidentes geográficos fundamentais para a criação do município de Orém, transformados em marcos de referência de uma natureza exuberante, dotada de fauna e flora diversificada e irrigada por centenas de igarapés de todos os portes. Brancos, negros e índios protagonizam. O protagonismo do branco europeu à frente do grande município de Orém foi ameaçado em alguns episódios interessantes. Na segunda metade do século XIX, período de 1857 a 1860, uma escrava negra de nome Martinha surge se dizendo incorporada por Santa Maria Marte e depois de se instalar na Igreja Matriz, passou a predizer o futuro, a fazer milagres, receber espíritos, exigir preces, ajudada pelo diabo de Orém, interpretado pelo português de nome Elias, influenciando o povo a cometer extravagâncias, dominando as autoridades, exumando mortos, controlando até a entrada e saída da vila. Já no final de 1864, índios urubu ocuparam vários sítios do Alto Guamá, lutando para reconquistar territórios, com baixas de vidas de ambos os lados, motivando uma expedição de 25 guardas nacionais, comandados pelo capitão do mato, José dos Santos Brandão, que depois de encontrar os indígenas e com superioridade de armas, expulsou os nativos. As missões e seus feitos. Além das missões jesuíticas, já citadas anteriormente, com a presença de Padre Antônio Vieira, em 6 de maio de 1906, aportaram em Orém os missionários capuchinhos lombardos no norte do Brasil, tendo à frente seu superior regular, Frei João Pedro de Sexto, acompanhado de Frei Daniel de Samarate e Querubim de Carpiano, chegando aqui apoiados pelo governo do estado, quando era governador o Dr. Augusto Montenegro, seguido depois pelo Dr. João Antônio Luiz Coelho, com a missão de fundar o Instituto de Orém para assistir o povo destas bandas educacional e espiritualmente. Foi durante a presença capuchinha em Orém que se publicou o primeiro jornal escrito. A Alvorada era o nome do jornal em formato tabloide que circulou no Rio Guamá no período de 1907 a 1912. No início da década de 30, aconteceu a chegada dos padres barnabitas, que aqui aportaram em 6 de janeiro de 1930, em número de 5 missionários italianos, constituídos pelo Monsenhor Francisco Richard, administrador apostólico, Padre Ângelo Moretti, vigário de Orém, Padre Eliseu Coroli, vigário de São Miguel do Guamá, Irituia, São Domingos do Capim e Santana do Capim, Padre Leopoldo Gerosa, vigário de Viseu, e Padre Roque Carense, coadjuntor de Viseu, todos confiados pelo Papa Pio XII, que criara a prelazia de Nossa Senhora do Rosário do Guamá. O dinamismo desta missão proporcionou a Orém um avanço na área sanitária, na música e na educação. Foi com os barnabitas que Orém ganhou sua igreja matriz atual, terra da música e de águas cristalinas. Orém possui o festival da canção mais antigo do norte do Brasil, reunido em seu solo toda a diversidade da música brasileira, tendo revelado também muitos valores artísticos do cancioneiro nacional, como, por exemplo, Veloso Dias, Paulo Augusto, Fernando Chaves, Cláudia Cunha, Floriano e Rildo Medeiros, entre outros. Ainda no campo musical, nosso município é uma das maiores referências do folguê do boi-bumbá, revelando para o mundo nomes de mestres populares como Cardoso, Faustino, Uíte e Julião. Para quem chega para curtir nossa cultura, também se depara com um ambiente natural agradabilíssimo, constituído de belíssimos igarapés cristalinos que afluem para o Rio Guamá. Nossos igarapés são, sem dúvida nenhuma, os mais belos de toda a bacia do Rio Guamá, filtrados pelo grande depósito de seixo em seu subsolo e uma mata ciliar, em parte ainda preservada. Enquanto Orém comemora 252 anos, preferimos comemorar 398.
Sabem por quê? Porque 252 anos é apenas o que faz a instalação em ata pelo ouvidor Feliciano Ramos Nobre Mourão, portanto, 9 anos atrasado da real criação em 1753, ocasião em que foi escolhido o nome de Ourém pelo governador-geral Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão do então poderoso Marquês de Pombal. O nosso lendário Luiz de Moura foi o cara que construiu a primeira casa em 1727. Mas bem antes dele, o grande navegador da Amazônia, Pedro Teixeira, foi o primeiro europeu a chegar aqui, quando do descobrimento de Belém, em 12 de janeiro de 1616. Pedro Teixeira subiu o rio Guamá, saindo de Belém a 7 de março do mesmo ano, chegando em navegações até a segunda cachoeira do rio Guamá, exatamente onde nasceu a futura vila de Ourém, e daqui, por terra, chegou a São Luís do Maranhão. Bom, se Belém e Bragança comemoram o marco inicial de suas povoações para festejar seus aniversários, ou seja, antes de se tornarem de fato municípios, vilas ou cidades, logo Ourém pode fazer o mesmo também. Parabéns pelos 398 anos e rumando para os 400 em 2016. Viva Ourém! Aos fundos de uma casa portuguesa. Vai, Guamarina, flor do rio, Oriana de além-mar, perfumando as cachoeiras, as águas do Guamá. Guamarina, flor do rio, Oriana de além-mar, perfumando as cachoeiras, as águas do Guamá, perfumando as cachoeiras, as águas do Guamá.